Bom dia, Central. Deus é bom? Sempre. Então diz isso para bastante gente aí agora, antes de sentar. E depois de dizer para várias pessoas que Deus é sempre bom, Ele me ama. Lembra essa pessoa, diga, Ele ama você. Não importa com aquilo que você está lutando, não importa, tá bom? Ele ama você. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, dos desafios, Ele ama você. Pode sentar. Bom dia. É bom estar aqui com vocês, é uma alegria a gente poder se reunir na presença do Senhor nessa manhã, e Deus tem uma palavra para mim, para você, uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Nós não vamos voltar daqui como nós chegamos, em nome de Jesus, amém? Você acredita nisso? Então agora eu quero que você feche os seus olhos um minutinho, eu vou fazer uma oração com você, mais uma vez, pedindo para Deus que, como a pastora já orou, né, toda perturbação caia por terra, toda e qualquer, tudo aquilo que tenta atrapalhar agora, de alguma maneira, tenta fazer com que você não fique concentrado, voltado para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem, em nome de Jesus, que Deus, Ele põe a mão sobre você agora. Pai Santo, eu quero, mais uma vez, ó Deus, confirmando a oração que já foi feita aqui, ó Deus, mas também clamando, ó Deus, para que o Senhor mova sobre nós, mova sobre este lugar, mova, ó Deus, na vida de cada pessoa que entrou aqui, ó Deus. Eu tenho plena certeza, porque eu sei, ó Deus, eu sei muito bem em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, fazer além do que tudo que eu penso, tudo que eu peço, Senhor. Então, eu tenho certeza que nenhuma pessoa que entrou, que chegou aqui, entrou nesse lugar, nesse dia, nessa manhã, ó Deus, vai voltar daqui como chegou. O Senhor vai falar com ela, o Senhor vai tocar ela, o Senhor vai libertar ela. Quem sabe essa pessoa estava sofrendo até hoje, até agora, até esse momento, ó Deus, está aí, ó Deus, sofrendo, ó Pai, porque não consegue se entregar, não consegue dizer, eu confio em Deus de coração, eu confio que Deus tem o melhor para mim, eu confio que Deus, de fato, Ele me ama tanto, que Ele entregou o Seu Filho por mim lá naquela cruz. Ah, Senhor, que isso agora, pela obra do Teu Espírito Santo, possa, Senhor, ser quebrado na vida de cada pessoa aqui, seja, Senhor, ó Deus, tocado aqui, ó Pai, cada pessoa, cada homem, mulher, jovem, ó Deus, nossas crianças lá no fundo, ó Pai, para que o Teu propósito se cumpra, para que em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que ao encerrarmos, ó Deus, esse tempo, a gente possa sair daqui mesmo, com essa certeza, olha, algo aconteceu na minha vida, não sou mais o mesmo, eu já não sou mais o mesmo, Deus me tocou, Deus falou comigo, Deus me dirigiu, Deus tem derramado bênção sobre a minha vida. De repente alguém que estava aqui, Pai, até doente fisicamente, e às vezes até sem perceber, foi curado, foi embora a dor, foi embora aquele mal, foi embora, Senhor, essa pessoa está recebendo um milagre, o Senhor está fazendo na vida dela, e ela vai sair daqui, ó Deus, levando consigo, em o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Agora unge meus lábios, unge, Senhor, para que essa palavra venha do Teu coração, para os nossos corações, ó Deus, venha, ó Deus, falando conosco, no poder do nome de Jesus Cristo. Se você crê, concorda e recebe, diga amém. Eu tenho que começar falando uma coisa. Semana passada eu fiz uma asneira aqui, queridos, e eu quero corrigir o que eu falei, mas foi essa coisa de pregador, sabe, você fala demais, você é verborrágico, e eu não sei, quantos sabe aqui que a minha formação é teológica, mas eu tenho especialização em história da igreja, mas história, quem sabia disso aqui? Só você sabia? Então vocês não sabiam, estão sabendo agora. Deixa eu te falar uma coisa, domingo passado, eu na empolgação aqui, eu estava falando sobre o Império Romano. O Império Romano é uma coisa, tá? A Itália é outra coisa. A Itália é um país, e o país da Itália, qual que é a capital da Itália? Roma. Só que eu comecei a falar Roma, e de repente falei que Roma é um estado. Quem estava aqui, quem ouviu aqui? E por que vocês não me corrigiram? Eu estava falando, e ao mesmo tempo eu estava falando do Vaticano. Isso, o Vaticano é um estado, né? Aí a Mila, ela é uma irmã aqui, ela fez questão de me lembrar disso aqui, até na hora falou, pastor, dá um Google. Eu falei, puxa vida, cara, eu sei. Só que na hora eu estava tão assim, e eu nem percebi. Vocês acreditam que eu tive que assistir a mensagem para ver que eu tinha falado essa asneira? Não é? Poxa, para um cara que tem formação, história, fazer um negócio desse aí, é um absurdo. Mas vocês me perdoam, irmãos? Deleta. Quem estava aqui domingo passado?
Então tá bom, tá? Deleta esse negócio aí, né? De vez em quando, querido, de vez em quando, só para você entender, acontece dessas coisas, acontece. A gente fala muito, e aí de repente você se atropela, não é? Quem já leu Tiago, capítulo de número 2? Quem já leu? Tiago, a carta de Tiago, quem que já leu aqui? Então, Tiago fala lá, ele fala assim, olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas, em várias coisas, todos nós. E aí ele fala assim, e quem não tropeça em palavras é perfeito. Deixa eu só lembrar você aqui, eu não sou perfeito. E de vez em quando eu faço umas cacas aqui, que depois, de verdade, irmãos, vocês acreditam que de vez em quando eu assisto as mensagens, eu falo, Claudinei dos Santos Pinas. Claudinei dos Santos Pinas, por quê? Porque quem fazia isso era a minha mãe, quando ela estava louca aqui, ela falava o nome completo, né? Aí eu falo, Claudinei dos Santos Pinas, você não fez isso não, olha o que você falou, olha o jeito que você falou, o povo vai sair de lá achando que você é doido. E o pior é que eu acho que eu sou mesmo, irmãos. Brincadeira, pega aí o santo livro, tá bom? Vocês me perdoam, corrija, deleta aquela parte lá, tá bom? Deleta e já, eu estava falando do Vaticano. O Vaticano é um estado, não é um país, e ele tem um governo, é uma monarquia, ou seja, o Papa, ele é o rei lá do Vaticano, né? Eu não estava falando, quando eu falei de Roma, eu estava falando sobre o Império Romano, e aí tem toda uma ligação que eu não vou falar sobre isso agora, senão eu não entro na mensagem que eu tenho para falar com você aqui nessa manhã. Pega aí, abra Atos dos Apóstolos. Você vê, ficou tão assim que chega aqui, travou, né? Estou voltando aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, na verdade, melhor do que Atos dos Apóstolos, irmãos, é Atos do Espírito Santo, né? Quem fez toda a obra foi o Espírito Santo. Lógico que ele usou os apóstolos, ele usou profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Segundo ali Efésios capítulo 4, versículo de número 11, não é? Que fala ali dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas ele usou, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo, né? Uma obra pelo Espírito Santo, através das vidas, inclusive do povo de modo geral, né? De todo mundo, Deus usou cada um ali. Então eu quero falar sobre isso com você, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 46 e versículo de número 47. Olha lá, presta atenção, diz assim, o texto na versão da Bíblia da pastora, essa aqui, porque a dela é letra gigante, e eu estou usando a Bíblia dela, a minha não dá para usar, porque é letrinha miudinha, tá? Então diz assim, olha, eles se dedicavam, meu Deus, estou pegando 42, é o 40 e é o 46, estão vendo, está duro, até com a letra gigante, está duro, irmãos? Eu perdi meu óculos. Tem misericórdia de Jesus. Olha lá, agora foi, eu vou distanciar aqui que vai ficar bom. Todos os dias, vai lá, é isso, versículo 46. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, presta atenção, todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiu o pão de casa, em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu quero continuar então a mensagem, que a gente está numa série de mensagens, estamos falando sobre visão. Domingo passado, de uma certa maneira, até quando eu toquei nesse assunto, né, o Império Romano, né, aí quis falar sobre essa questão do Vaticano e tal, que a igreja foi para o templo, né, eu queria dizer sobre a questão do templo, né. Olha que interessante, o texto aqui, fala que o povo, a igreja, né, essa igreja que nasceu aqui em Atos 2, Atos 2 começa a igreja de Jesus, ela recebe o poder do alto e ela se torna a igreja. Até então era um grupo que estava esperando para ver o que ia acontecer. Eles estavam esperando, e daí? O que vai ser da gente? O que vai acontecer? Eles tinham uma palavra de Jesus, isso está ali em Atos, está lá em Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 24, no finalzinho, eu sempre explico aqui, Lucas e Atos é um livro só, é um só livro.
2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho segundo Lucas, e o segundo volume é Atos. Então assim, como que termina o Evangelho de Lucas? Termina numa promessa, Jesus falando, olha, vão e fiquem na cidade, até que vocês recebam poder. E eles fizeram. Aí começa Atos 2, Atos capítulo 1 como? Eles permaneceram, diz que eles estavam reunidos, vou falar sobre isso já já, grava isso aí, eles estavam reunidos numa casa. Numa casa. Não, pastor, está escrito cenáculo. Então, cenáculo é uma grande sala. Onde que era essa grande sala? Numa casa. Diga comigo, numa casa. Fala aqui para alguém que está perto de você, só para lembrar, diga assim, eles estavam reunidos numa casa. Cenáculo é uma grande sala. Essa casa é uma casa assim muito boa. Lógico que tem como a gente cravar, dizer, de fato é essa casa, mas, não é? Aí quando você entende um pouquinho mais de alguns acontecimentos bíblicos, é bem provável que essa sala, esse cenáculo lá em Jerusalém, essa grande sala que ficava numa casa, é uma casa que já tinha sido usada por Jesus. Jesus já tinha usado essa casa para ele ter uma ceia com os discípulos, né? Essa casa é bem provável, tá? Entenda quando a gente fala isso, porque existem coisas na teologia, né? Nessa questão, que é difícil você assim cravar, mas é bem provável que essa casa é a casa de João Marcos. Quem que é João Marcos, pastor? Nunca ouvi falar nesse cara. Lógico que sim, você só não sabia que o nome dele é João, você achava que o nome dele é Marcos. O Evangelho segundo Marcos não era um apóstolo, né? Vocês sabem que os livros do Evangelho não foram escritos todos por alguém que foi apóstolo. Quem sabia disso aqui? A maioria das pessoas acham, se é um Evangelho, quem escreveu foi um apóstolo. Não foi. Mateus era apóstolo? Vamos lá, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada aqui? Quem não acha nada? Não, Mateus era um apóstolo. Mateus, o cobrador de imposto lá, meus irmãos. Jesus chamou, na verdade, oi? Que o nome de Jesus mudou o nome dele. Quando Jesus chamou, Jesus mudou o nome dele. Mas ele era um apóstolo. E Marcos, vamos pela ordem que está aqui. Marcos, Evangelho segundo Marcos. Marcos era um apóstolo? Já acabei de falar. Marcos não era um apóstolo. Por quê? Porque ele era um garoto, ele era um menino nessa época, né? Não sei se eu devo. Isso aí é conhecimento que não vai mudar em nada, tá, queridos? Mas vocês sabiam que há um entendimento que esse Marcos, esse João Marcos, né? Que é o escritor do Evangelho, do livro do Evangelho, ele era sobrinho de Barnabé, né? Isso aí sim, as escrituras deixam claro, é ponto pacífico. Esse João Marcos, ele é aquele garoto. Quem que lembra que há um registro, que quando Jesus está lá no jardim do Getsêmani, que Jesus vai ser preso, Jesus é preso, e de repente os discípulos se dispersam, aí fala de alguém, de um rapaz, de um garoto, que estava com um lençol. Ninguém está lembrando disso? Um lençol, e ele estava nu, ele estava vestido só com um lençol. Quem já leu isso? Quem lembra disso que está escrito no livro do Evangelho? Ninguém lembra disso aí? Então, eu estou falando para vocês que sem informação, que vai mudar a tua vida? Nada. Para que eu estou falando isso para você, né? Só para gerar curiosidade. Quem está fazendo o plano de leitura das Escrituras aqui? Mergulha, irmão. Vai ler lá, né? Mas não é para ficar sabendo dessas coisinhas não, mas é para você, como o Maurício falou, né? Deus vai Ele vai derramando sobre você, Deus vai conduzindo você, você vai vendo a mão de Deus conduzindo você. Então assim, só para você entender, João Marcos, ele escreveu esse livro do Evangelho. Na verdade, também não há um consenso, não é a coisa fechada, mas é bem provável que esse livro do Evangelho, ele pertence a Pedro, na verdade, é Pedro, e João Marcos foi quem escreveu, ele foi o amanuense que falava, o cara que escrevia, mas ele é tido como o primeiro dos livros do Evangelho. Então tem Mateus, Marcos, tem Lucas e tem o Evangelho de João, mas o primeiro dos livros é o Evangelho segundo Marcos. Isso aí só para você entender. Então Marcos não é um apóstolo. E Lucas? Lucas é um apóstolo?
Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Jóia. Quem acha que não? Não. E quem não acha nada aqui? Isso, o pessoal tem a coluna do meio. Sempre tem, irmãos. Sempre tem a coluna do meio. Só lembrando aí que diz que o muro é do lado de lá, tá? Não fica em cima do muro, não. Escuta aqui. Não, Lucas não era. Lucas não era um apóstolo, né? E ele escreveu ele escreveu o Evangelho, né, que é segundo Lucas, e ele escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas não é. Lucas é o famoso médico amado. Ele era um médico amado, ele foi um parceiro do apóstolo Paulo, caminhou com o apóstolo Paulo. É bem interessante, né? E ele escreveu, então, o livro do Evangelho, ele começa, e o objetivo, lê lá o primeiro versículo do Evangelho de Lucas, você vai ver ele falando assim, olha, eu fiz uma pesquisa, eu fui tentar entender a ordem das coisas, dos fatos, como que aconteceram, desde do nascimento de Jesus. E ele é talvez, ele é considerado, né, na teologia, um exímio historiador, sabe, colocou as coisas assim, em ordem, de uma maneira muito didática, então muito bom, né? É um evangelho assim, que ele tem esse objetivo, até porque cada um dos livros do evangelho, queridos, puxa, eu estou professoral hoje, hein? Não é esse o objetivo, mas assim, só para contextualizar, o objetivo de cada um dos livros do Evangelho era comunicar com um grupo específico, né? Lógico, fala para todo mundo, mas por exemplo, Lucas, ele tem uma tônica, qual que é a tônica dele? Ele quer falar com o povo de origem grega, e para o grego, o próprio Jesus deixou isso aí claro, falou assim, olha, os judeus, eles pedem um sinal, quem lembra que Jesus falou isso? Os judeus, eles querem um sinal, uma prova, um sinal, uma manifestação. Os gregos, eles querem, diga comigo, sabedoria. Uai, os gregos, tanto que quando Paulo chega lá em Atenas, você lembra que eles se ocupavam só no quê? Os gregos, o que eles faziam o tempo todo? Filosofia. Eles ficavam lá conversando, trocando ideia, ficavam lá, sabe? Então assim, e Jesus falou assim, os gregos querem sabedoria. E aí foi quando Jesus falou, mas nenhum sinal, nenhum outro sinal será dado para esse povo, senão o sinal do profeta Jonas. Qual que era o sinal do profeta Jonas? Que assim como o profeta Jonas, vocês vão ler a Bíblia esse ano, meus irmãos. Vocês vão ver. E se eu estivesse falando asneira, igual eu falei domingo passado aqui, do Vaticano, de Roma lá, e vocês saíram engoliram esse troço? Vocês saíram tipo assim, o pastor falou, está falado, né, ele deve saber. Não, irmão, por isso que você tem que ler por conta própria, você não pode ficar indo pela cabeça dos outros, não, aí. Em nome de Jesus, vamos ler as Escrituras, povo de Deus? Mateus capítulo 22, versículo 29. Examina aí para ver se é isso mesmo. Jesus fala o que lá? O que Jesus fala, irmãos? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos examinar as Escrituras? Vamos mergulhar. Lógico que não pode também, né? Deixando claro aqui, irmãos, senão a gente fica penso, a gente fica descompensado, né? É bom, Escritura, ler, entender, ótimo, mas você também, Jesus, e eu vou aqui nas palavras de Jesus, é importante você também buscar uma experiência viva com Ele, amém, queridos? Né? Olha, que maravilha, a Bíblia é o livro que você tem o privilégio de ler junto com o autor do livro, porque o autor do livro é Ele, é Jesus, é o Espírito Santo, amém, queridos? E quando você estiver lendo, até, deixa eu dar uma dica para você, quando você for ler, não lê apenas por ler, lógico, eu sei que às vezes você está ali, naquela coisa de, fazer meu projeto de vida, pega a Bíblia e começa a ler, né, e tá, hoje eu tenho que ler o capítulo tal, e joia, tudo bem, mas deixa eu te dar uma palavra de conselho aqui, se eu fosse você, quando eu fosse ler, o que eu faria? Né? É o que eu faço, conversaria com o Espírito Santo. Você sabia que, mesmo estudando a teologia, tentando assim, mergulhar mais, entender mais profundamente algumas coisas, você sabia que existem pontos que eles parecem mais assim, difíceis? Eles parecem mais, olha aqui para mim, eles parecem um pouco mais truncados, até mais obscuros para a gente entender? Não há consenso, não é? Então, o que eu faço, queridos? Eu oro, quando eu vou ler, eu falo assim, ô Espírito Santo, por favor, fica aqui comigo agora,
fala no meu coração, fala na minha mente, me ensina os teus caminhos, porque eu estou lendo para aprender de Deus. Eu não estou lendo, irmãos, para chegar aqui e trazer uma boa palavra para vocês. Eu estou lendo porque eu preciso. Eu necessito de Deus, eu necessito da mão dEle na minha vida, da ajuda dEle. Lógico que junto com isso, Deus faz em mim e Deus faz através de mim. Deus vai fazer em você, por quê? Porque Ele quer fazer através de você. Quem acredita nisso aqui? Deus vai fazer através de você, mas primeiro Ele faz em você. Ele faz em você. Então presta atenção nisso. Vai para a presença de Deus, faz uma oração ali, uma conversa, sentado mesmo, fala: Espírito Santo, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, me ilumina, me clarifica, que eu consiga entender o que você queria dizer com isso aqui, por que isso está registrado, por que isso aqui está escrito desse jeito, sabe? E o Espírito Santo, Ele vai iluminar você, amém? O Espírito Santo, ele vai trazer essa, a gente chama de iluminação, né? Vai clarear, você vai falar: nossa, que legal, é isso mesmo, né? De repente, Deus vai falar algo pessoal, vai falar no teu coração: ó, isso aqui é para você, isso aqui é uma direção minha para a tua vida, é uma direção minha para a tua vida, e você vai receber. Então você vai ler, não apenas ler no sentido de conhecimento, no sentido de informação, você vai ler para você conhecer mais sobre Deus, você vai conhecer o autor da palavra, que é o próprio Deus. Ele quer que você faça isso, Ele quer que eu faça isso. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Busque experiência com o Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Volta aqui comigo. Então, o Lucas escreveu o livro do Evangelho, contando a história de Jesus. Só que não parou por aí. Depois ele fala assim: ó, vou continuar. Só que agora eu vou contar a história, é a história da igreja. O livro de Atos é a história da igreja. Então a igreja, ela vai nascer ali, Atos capítulo 2, na verdade, capítulo 1, eles estão ali nesse cenáculo, nessa sala, esperando. O que vai acontecer? Estamos aqui, Jesus disse para a gente ficar aqui, vamos ficar. Eles obedecem, orando, esperando, e de repente, capítulo 2, versículo 1, diz que de repente, louvado seja Deus, pelos de repentes de Deus, né? Ó, acredite que Deus quer fazer um de repente na sua vida? Amém? Em nome de Jesus, quem acredita nisso aqui? Então fala para alguém, fala assim: ó, Deus vai fazer um de repente na sua vida, você vai receber um toque de Deus, você vai provar uma manifestação de Deus. E foi assim, de repente, eles estavam lá 10 dias, né? 10 dias, esperando, orando, jejuando, estavam ali, e de repente diz que aconteceu algo, um som como de um vento impetuoso, entrou naquele lugar, invadiu aquela casa onde eles estavam, diga comigo, aquela casa onde eles estavam reunidos, e de repente as línguas como de fogo começaram a repousar sobre cada um deles, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Que coisa extraordinária, né? E como consequência daquilo, veio então uma pregação, uma mensagem poderosa, ao ponto de a mensagem tocar o coração de todo mundo que estava lá. Diz que tinha muita gente, né? E só como fruto daquela mensagem, 3.000 pessoas entregaram as suas vidas para Cristo, aleluia. 3.000, irmão, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, decidiram por Jesus, uma mensagem simples que Pedro, ele pregou, e aí, né? Começa a igreja. E como que essa igreja agora ela vai ser? Qual que é a dinâmica dessa igreja? Aqui no versículo que eu acabei de ler com vocês, o versículo 46 e o 47, fala do comportamento dessa igreja, fala da dinâmica dessa igreja. Diz que eles se reuniam, tinha que se reunir, diga para o irmão aí, diga assim, ó, tem que se reunir, irmão. Você que não está se reunindo, né? Hoje, irmãos, parênteses muito rápido aqui, hoje a gente luta com um negócio, sabe? É uma tendência atual, né? Que as pessoas elas querem Jesus, mas elas não querem a igreja. Quem já percebeu isso aí? Quem já percebeu? As pessoas falam assim: não, eu estou fechado com Jesus, eu amo a Jesus, Jesus é tudo para mim e tal, mas eu não gosto de igreja, né? Eu não me reúno, eu não faço parte. Isso está assim numa ascendência, assim, está crescendo demais isso aí. Na verdade, quando as pessoas dizem isso, quando a pessoa fala isso, ela está dizendo, existe por trás dessa palavra, está ali uma mensagem, ela está dizendo assim: ó, eu me decepcionei com alguém, eu me decepcionei com um pastor, com um padre, com um líder, eu me decepcionei com as pessoas, e isso gerou em mim um bloqueio, um trauma, e eu não quero mais
eu não quero mais, eu não quero fazer parte disso, não é? Só que, amados, e por isso que eu falei que é um parêntese, e de repente tem alguém aqui, quem sabe nessa manhã, Deus vai usar isso aqui, ó, né, de tudo que eu vou falar aqui, isso aqui é para você, tem a ver com você, sabe? De repente, o antídoto para aquilo que intoxicou você, envenenou você, quem lembra da mordedura das serpentes no deserto lá de Moisés? Quem que lembra? Então, aconteceu um fato, o povo estava no deserto, lá quando saiu da terra do Egito, e houve um momento onde eles haviam pecado contra o Senhor, e Deus permitiu que as serpentes do deserto, elas mordessem, né, o povo, e o povo começou a ser picado, mordido pela serpente, e o que estava acontecendo com eles lá no deserto? Morrendo. Lógico, não tinha soro antiofídico, querido, não tinha, né? Não tinha o Instituto Butantan para fornecer o soro para esse povo, não, eles estavam no meio do deserto, e aí o que acontece? Deus vem para Moisés clama a Deus, fala, Deus, e aí, o que é isso? Como que vai ficar essa história? E Deus fala para Moisés, faz o seguinte, Moisés, você vai construir, não sei, sinceramente, eu não sei a habilidade de Moisés, mas ele fez. Deus falou assim, faz uma serpente de bronze. Vocês agora estão lembrando? Estão lembrando, né? Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e você vai chegar, e você vai colocar na frente das pessoas que estão morrendo, ou que morreram que por causa da mordida das serpentes, você vai colocar, e o que vai acontecer? Um milagre. Elas vão voltar a viver, elas vão ser curadas, né? Isso é milagre, irmão, milagre. Só que ao mesmo tempo que é um milagre, existe um princípio aí, né? Quando você olha para a natureza, qual que é o antídoto para uma picada de uma cobra? Qual que é? Quem sabe aqui? Não é interessante esse negócio, irmãos? O próprio veneno, a partir do veneno, se faz um soro, se faz, né, algo que vai ser aplicado e que vai ajudar a pessoa a curar, não é? Vamos falar agora, não é minha praia, irmãos, não é minha praia, tá? Então assim, apenas, se de repente acontecer igual aconteceu, embora a parte de Roma e de Vaticano, essas coisas é a minha praia, só que foi assim, na empolgação que eu acabei me precipitando e falando, mas assim, essa área não é minha praia, de repente se for alguma coisa absurda, vocês deletam o que eu vou falar aí, mas é recente, né? Coronavírus, está matando e não sei o quê, que o desespero era para fazer uma? E a vacina é feita a partir do quê? Estou falando absurdo aqui? É mais ou menos, né, irmão? É lógico que tem os tipos de vacina e tal, né? Tem a vacina que é o vírus morto, o vírus, não sei o que, o RNA e tal. Não, mas não entra nessa não, senão você vai ficar doido começar a estudar esse negócio aí, tá? Então assim, joia! Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que essa história de que, não, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Não é a igreja, quando fala igreja, eu não quero as pessoas, eu não quero estar com pessoas, eu me feri, eu me machuquei, eu me decepcionei, eu fui traído. Querido, deixa eu te contar uma coisa, que eu uso isso normalmente como argumento, eu não sei como você recebe isso, mas você já percebeu que a gente, quando se diz respeito à igreja, quando diz respeito ao corpo de Cristo, a gente tem alguns posicionamentos assim, que eles não são muito honestos, eles não são muito, sabe, porque, lá no meio da tua família, na tua família, eu sempre falo isso aqui, tem gente que já ouviu falando isso 1 milhão de vezes, então assim, para você talvez fala, pô, de novo pastor, mas de repente alguém que está aqui precisa ouvir isso, no meio da tua família, tem dificuldade de relacionamento no teu contexto familiar? De verdade, levanta a mão aqui só para eu ver, dá uns arranca-rabo lá, né? Não vou mais conversar com fulano. Vocês acreditam, irmão? De vez em quando eu tenho que intervir em situações de familiares que há anos não se conversam. Puxa vida, imagina só, né? Às vezes é por conta de uma dor, de uma ferida muito, muito, muito grande, e aí, olha o nível, né? Mas normalmente, assim, vamos falar da regra, o normal, tem problema, tem briga, tem uma fofoquinha, um irmão que fofoca com outro irmão, daquele outro irmão, vira o saci, irmãos, né? Aquela coisa, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, por causa disso vocês deixaram de ser da mesma família?
né? Tirando os casos aí muito, né, complexos e tal, onde chega a esse ponto de criar um nível de barreira, né? Vou ter que contar uma história para vocês bem rápido. Vocês acreditam que meu pai ele ficou sem conversar com o irmão dele? Deu praticamente uns 20 anos, mais ou menos. Coração duro, irmãos. É igual Jesus falou lá, né, quando falando do divórcio, né, falou, por que do divórcio e tal? Moisés disse que pode divorciar assim, é só dar uma carta de divórcio e pronto. Aí Jesus falou, é verdade, Moisés permitiu dar carta de divórcio, sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, nossa, que forte isso, né, irmão? Por quê? Porque chega um ponto que eu não vou perdoar, não quero passar por cima, não aguento mais, deu o que tinha que dar e pronto, acabou. E o meu pai, vou falar do meu pai, não vou falar do meu tio não, né? Mas era dois bicudos se beijam, irmãos? Não se beijam, então assim, os dois eram bicudos, esse irmão é uns 2 anos mais novo que meu pai. E ficaram sem conversar todo esse tempo. Graças a Deus, agora uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, reataram, milagrosamente, sabe, caiu por terra aquele negócio. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, na hora que eu vi aquilo, né, eu falei assim, tem nem vergonha na cara, parecia 2 garotos, chegava lá no meu pai, esse irmão dele lá, sabe, deitado na cama junto com meu pai, verdade, os 2 deitados lá no quarto lá, porque meu pai tinha uma TVzona dessas de 70 polegadas lá, para ficar assistindo o jogo, aí os 2 assistindo o jogo, brigando e tal, um levantava, era uma comédia. Aí eu falo para você, para quê? Para que tanto tempo perdido? Pouco tempo depois, sabe o que aconteceu? Depois que eles reataram, que ficaram desse jeito aí, se juntando, era todo dia, irmãos, era engraçado, porque todo dia eles se viam, todo dia, sabe aquela coisa, vamos recuperar o tempo perdido, mas deixa eu ensinar um negócio para você, esse negócio de tempo perdido, irmão, não volta mais, você vai viver outro momento, outras experiências, outra coisa, agora o que passou, não volta mais, não tente viver o que já passou, esse é um problema, mas esse é outro assunto para outra mensagem, escuta aqui, tá? Aí os 2, dia e noite, junto, você ia lá e uma hora um bicudo com o outro, bravo com o outro, porque um fez tal coisa, um não sei o que e tal, mas junto, não se largavam, até que um dia, né, do nada, Deus chamou meu pai morreu, quando meu pai morreu, foi um ataque fulminante, né, foi um ataque cardíaco, e irmãos, eu pensei que o meu tio ia morrer junto com meu pai, por quê? Porque eles estavam tão ligados, que aí, esse homem, você olhava para ele e falava assim, meu Deus do céu, não se refaz mais, o nível de luto dele, de tristeza dele, por quê? Porque meu pai morreu, então assim, eu falei sobre isso aí, de repente, irmão, você está decepcionado, você sofreu alguma coisa, eu fui lá na igreja, de não sei quem, e fizeram tal coisa, e me machucaram, e me magoaram, primeiro que eu não vou entrar nesse assunto específico, tá? Porque de vez em quando, irmãos, eu me coloco numa posição assim, para tentar olhar a situação, sabe? E aí, a pessoa que está no problema, ela não consegue enxergar, ela só vê quem está no meio do problema, só vê aquele problema, só vê aquela situação, aquela mágoa, aquela dor, né? Agora quem está de fora, às vezes consegue ter uma visão, uma percepção, que essa pessoa não está conseguindo ter, mas eu não vou entrar nisso aqui, eu não vou falar disso com você, sabe por quê? Porque vamos dizer que você tenha toda a razão, vamos dizer que você está assim, coberto de razão, né? Pisaram na bola com você, machucaram você, fizeram algo que prejudicou você, algo que custou para você, joia, agora eu não vou te dar uma resposta, quem sabe você queria uma resposta, eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Mas, mesmo que tudo isso tenha acontecido com você, eu te pergunto, vale a pena você abrir mão de tudo que Deus tem para fazer na sua vida, de tudo que Deus tem para fazer através da sua vida, e isso passa pela igreja, isso passa pelo corpo de Cristo, não existe, olha aqui,
Olha aqui porque, puxa vida, não preciso, se for pegar, não tem nada a ver praticamente com a palavra. Mas sabe, vem tão forte no meu espírito, no meu coração, de falar isso para você. Querido, não se engane. A igreja é um corpo. E o corpo, ele é composto de muitos membros. Não existe, olha aqui, não existe, você que está aqui nessa manhã, quem sabe Deus trouxe para você ouvir exatamente isso que eu estou falando aqui agora. Tá? Não existe membro, não existe um membro do corpo fora do corpo. Se um membro, qualquer que seja ele, está fora do corpo, de verdade, eu me preocupo com a sua condição, com o seu estado, eu me preocupo até com a sua salvação. Até com a sua salvação. Pastor, Deus conhece meu coração. Não, eu não estou questionando nada disso. Mas Deus sabe que eu não faço coisa errada, Deus sabe que eu... Não, mas querido, eu quero lembrar você que, e é sobre isso que eu quero, ainda bem que vai linkar com a palavra, os dois principais mandamentos de Deus primeiro você precisa amar a Deus, sobre tudo e sobre todos. Deus tem que vir em primeiro lugar. Mas aí o próprio Jesus disse, ainda bem que foi Jesus que falou isso, ele falou, mas o segundo não, segundo e semelhante. O segundo mandamento, e semelhante, diga comigo, semelhante. Preciso traduzir o que significa semelhante? Ou tá bom? O próprio Jesus diz, o segundo mandamento, e semelhante, ama o teu irmão. Ama essa pessoa aí. Ah, mas ela é encardida. Ah, mas isso. Interessante que o texto não fala, ama o teu irmão, se ele for gente boa. Ama o teu irmão, se ele fizer tudo direitinho com você. Ama o teu irmão, se. Queridos, me desculpa ter que dizer isso assim, tão francamente para você, dizer assim, sabe? Porque é só assim, às vezes, que a gente vai ser transformado. Querido, lá diz que você deve amar indistintamente, de uma maneira que só é possível a gente amar, se Jesus estiver aqui no nosso coração. Sem Jesus eu não consigo fazer isso. Sem Jesus você não consegue fazer isso. A gente não consegue amar como Ele nos mandou. Então, a minha palavra de conselho para você abra o teu coração e fala, Senhor, entra aqui. Entra nos porões da minha alma. Entra nos lugares não acessados ultimamente. Entra naqueles lugares aonde, quem sabe, tem coisa trancada a 7 chaves e que nem eu gosto de olhar para elas. Nem eu gosto de olhar para essas coisas. Entra. Eu dou acesso. Me ajuda. Sabe? Eu acredito que Jesus quer curar o seu coração. Eu acredito que Jesus ele quer restaurar você. Mas agora vem a parte mais dura que eu vou dizer para você. Mais dura. Quem sabe, o antídoto para essa dor, o antídoto para sarar essa ferida, o antídoto para te restaurar, vai ser a partir daquilo que machucou você, daquilo que feriu você. Foi um relacionamento que machucou você? Foi uma caminhada? Ó, irmãos, eu não ia falar nada disso não, tá? De verdade, em nome de Jesus, você pode pegar meu esboço aqui. Você pode pegar meu esboço aqui. Mas está tão forte isso aqui que eu estou tentando voltar para a mensagem para falar o que eu quero falar a partir da mensagem, mas eu não consigo. Eu não consigo, sabe por quê? Porque no meu coração aqui há uma impressão que há pessoas aqui, tão cativas, tão presas, tão machucadas, tão feridas, que isso te paralisou de uma tal forma
que nunca mais você conseguiu prosseguir, continuar, caminhar. Você às vezes até tentou. Às vezes você até diz, não, eu preciso. Só que na hora que você menos percebe, de maneira inconsciente, involuntariamente, você de novo se afasta, se desvia, porque há algo aí dentro que diz assim, não dá para conviver, não dá para se relacionar, não dá para confiar. Escuta, não dá para confiar. Quando essa área é tocada nas nossas vidas, isso afeta de uma maneira terrível a nossa fé em Deus. Isso afeta de uma maneira direta o nosso relacionamento com Deus, embora, escute, a gente não admita. Nunca, jamais a gente vai admitir isso. Eu estou bem com Deus. Eu oro. Eu leio a Bíblia. Eu tenho comunhão com Deus. Mas eu não quero me relacionar. Eu não quero ter relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas ferem. As pessoas machucam. As pessoas traem. As pessoas, elas, infelizmente, elas não me correspondem de acordo com aquilo que eu desejo, daquilo que eu espero, daquilo que eu anseio. Isso gera em mim decepção, frustração, e eu decidi me afastar. Sabe, queridos, nós estamos falando sobre visão. Visão, o ano da visão, e tenho falado, repetido isso aqui, a gente tem pego lá o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, escreve essa palavra bem grande, visão, porque vai acontecer, vai se cumprir, e aí fala lá, escreve bem grande, porque as pessoas vão passar e elas têm que ler, e daí elas têm que sair correndo para contar para os outros, joia. E aí eu falei, não, hoje eu vou falar então para a igreja, sobre a visão que Deus tem nos dado, a partir daquilo que a gente está vendo Deus fazer, a partir daquilo que a gente está olhando e dizendo assim, a gente acredita que é isso aqui, é para lá que a gente está indo, né? É para lá que a gente está indo. Um povo que acredita que a gente precisa amar como Jesus amou, um povo que acredita que a gente precisa acolher as pessoas, precisa ajudar pessoas. Então a gente começa a olhar para a igreja, a gente começa a olhar para nós aqui, começa a pensar, qual a igreja que a gente já tem sido, até aqui, né? Lógico, com desafios, com fracassos, aos trancos e barrancos, com erros, joia, mas tem acerto, tem coisa boa. Então o que a gente tem sido? Poxa, a gente tem sido isso. E o que mais? O que a gente quer ser? Até o ano passado, a gente teve uma série de mensagens à igreja que nós queremos ser. Aí eu falei para mim, não, então fala para a igreja sobre a visão. Fala a igreja que a gente sonha em Deus. Conta desse sonho, conta dessa visão, né? Escreve aí. Aí eu fiquei pensando, como que então eu posso colocar em poucas palavras? Porque se for colocar tudo, irmão, ninguém não consegue nem né, depois ter aquilo para si, como uma verdade para o seu coração, para a sua mente. Por quê? Porque é difícil, é complexo. Não, como que a gente pode dizer isso com palavras simples? A igreja que a gente sonha em Deus. Mas aí, acontece isso aqui, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre essa visão, eu vou convidar você para dizer assim, vamos juntos, vamos sonhar os sonhos de Deus. É gostoso, né, irmão? Quem quer sonhar os sonhos de Deus aqui? Sim, venho, mas de repente eu me esbarro com o quê? Com algo aqui dizendo para mim assim, esse povo precisa de cura, esses corações precisam ser curados, porque enquanto eu e você não formos sarados, não formos curados, irmãos, nós não vamos viver aquilo que Deus preparou para nós. Tem algo que fica ali como que uma barreira invisível, você não vê, eu não vejo, mas está ali. A gente vai e a gente chega até mais ou menos aqui, a gente chega e aí parece que a gente começa a trombar com esse negócio, a gente fala, mas o que está acontecendo? Por que a gente não avança?
Por que a gente não prossegue? Por quê? E aí o Espírito Santo está colocando no meu coração para orar, para falar e orar com você. Irmão, tem algo aí que feriu você, querido? Tem algo aí que machucou você, que olha aqui para mim, desencantou você? O que é desencantou? A gente olha e a gente não tem mais admiração, a gente não tem mais encanto no bom sentido, sabe dizer assim, que coisa linda isso, vale a pena sonhar com esse negócio aí, vale a pena ter isso, vale a pena. Não, você não consegue mais. E deixa eu falar com você aqui, não é proposital, você não faz isso porque você quer. Como eu disse, alguns aqui têm se esforçado, alguns aqui até tentam, eu quero, não, esse ano eu vou servir a Deus, você vai ver, esse ano eu vou para a igreja, né? Que é um erro que a gente comete, ir para a igreja, ninguém vai para a igreja, né? Nós, isso você vê como a gente sabe aqui, mas aqui é complicado, porque ser custa caro, irmão. Ser igreja, é estar juntos, e eu não quero estar junto, e inconscientemente, ou talvez algum seja consciente, não sei, se chegou no ponto da consciência, eu quero falar com você, muito cuidado, sabe por quê? Porque você tem diante de você um caminho de morte e de maldição. Morte e maldição. Mas você tem a vida e a bênção. Só que chegou num ponto aonde você, deliberadamente e conscientemente, você está escolhendo. Eu preciso falar para você, eu sei que, eu poderia, você acredita que está me vindo nome aqui na minha mente, aqui agora? Deus está vendo você aqui. E deixa eu te falar um negócio. Você que você acha que você é tão bom, que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus para você, é nada. Porque você é muito melhor. Você é muito superior. Você é superior a tudo isso. Você se colocou numa posição, meu querido. Você se colocou num lugar que eu me preocupo a partir daqui, a partir de agora, com o seu destino eterno. Estou falando de eternidade. Estou falando aqui não. Sabe por quê? Contei para alguns irmãos aqui. Covid foi algo que mostrou, revelou algo. Tem gente que afastou de Cristo, afastou da igreja, e porque elas descobriram um negócio, que elas conseguem viver sem esse negócio aqui. Que a vida delas pode dar certo sem estar nesse negócio aqui. Que elas conseguem ganhar dinheiro sem estar nesse negócio, porque alguns estavam aqui, porque tinham medo que se não estivesse aqui, não fizesse parte da igreja, ia dar tudo errado, não ia ganhar dinheiro, não ia ter um casamento bom e tal, e aí o que aconteceu? Ela descobriu que, assim, é difícil falar isso, mas que é possível, vamos traduzir aqui, é possível, e aí sabe o que essa pessoa fez? Ela falou, então não preciso estar na igreja. Sabe, teve um teólogo que ele falou o seguinte, ele falou para Deus, isso é Tozer, né? Ele falou, Deus, se eu te amo, se eu te sirvo, se eu te busco por medo de ir para o inferno, então me manda para o inferno. O medo foi embora. E aí essa pessoa, o que ela fez? Ela falou, então eu vou tocar a minha vida. Joia, esse é um grupo. Aí tem você, que de vez em quando, nasce esse negócio, fala assim, não, mas eu preciso pertencer, eu preciso fazer parte, né? Aí você fala, eu vou tentar, só que quando você começa a tentar, acontece uma coisa que vai acontecer, deixa eu esclarecer aqui, vai acontecer, você vai olhar, e você vai ver, que as pessoas, elas não são perfeitas, só que você tem um problema,
E o problema é, você acha que você é perfeito. Você acredita que você é melhor do que todo mundo. Você acredita que ninguém tem nada para te dar, para te ajudar, para acrescentar na sua vida, porque você chegou num ponto, num nível que ninguém, e nem uma igreja, quando eu digo, não estou falando de denominação não, querido, eu estou falando de um povo. Você pega aí, 200, 300 pessoas, não tem ninguém no meio desse povo que acrescenta algo na minha vida. Eu sou muito melhor, eu sou muito superior, eu sei muito mais. E aí sabe o que acontece? Mais uma vez você é sabotado. Sabotado por você mesmo. Sabe por quê? E eu quero ser usado por Deus na sua vida nessa manhã. Porque isso é mentira, querido. Você acredita numa mentira, cara. Olha aqui para mim, por favor. Você acredita numa mentira. Você foi preso. Você foi aprisionado por um engano, por uma mentira. E esse negócio está aí dentro aí, Isso se transformou como um concreto, cauterizou, solidificou na sua cabeça, na sua mente, ao ponto de você acreditar nessa asneira. Para com isso! Olha para a sua vida, se você é assim mesmo, melhor do que todo mundo, sabe mais do que todo mundo, então por que você já não está lá na frente? Por que você não é o benchmark? Por quê? Por quê? Por que você não tem uma multidão seguindo você? Por que você não é o queridinho das nações, ou sei lá o quê? Por quê? Por que sempre o problema está no outro, é o outro que não presta, o outro que não sabe, o outro que é limitado, o outro que é feio, o outro que é isso. E aí, tá bom. Então mostra. Olha para você. Olha para a sua vida. E sabe o que você faz? Você fica se enganando. Você fica argumentando com você mesmo. Se. Olha, só por causa de se. E já passou 5 anos. Já passou 10 anos. Já passou 12 anos. Já passou 15 anos. E esse sim nunca acontece. Nunca acontece. Por quê? Por quê? Porque enquanto você não deixar Deus quebrar esse coração, enquanto você não deixar Deus te humilhar, Deus não vai te exaltar. Deus não pode exaltar ninguém que não passou pela escola da humilhação. E toda vez que Deus quer humilhar você, toda vez que Deus quer tratar você, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Você arruma um argumento, uma desculpa e você foge. Você é um fugitivo. A sua vida é uma vida de fuga. Fuga. Vive fugindo. Quem sabe você vai terminar os seus dias como um fugitivo. E Deus está dizendo para você, eu estou te dando a oportunidade. Eu te trouxe aqui nessa manhã. E quem sabe vai sair um monte de gente aqui frustrada, fala, misericórdia. Misericórdia, esse homem falou e não falou nada para mim, não falou nada comigo, não conectou nada comigo, não me ensinou nada, não me acrescentou nada. Talvez, porque Deus só está olhando para uma pessoa, para um caso aqui, que chegou a hora de você fazer uma escolha. Chegou a hora, querido. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar levando as coisas desse jeito? Joia. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós aqui, nós vamos continuar andando na visão que Deus nos deu. Nós vamos continuar.
fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, sendo que Deus nos chamou para ser. E infelizmente, você, que podia sim, fazer parte de algo maior do que você mesmo, podia viver algo que Deus, Ele sim, Ele quer, Ele tem preparado, aquilo que diz lá em 1 Coríntios 2,9, nem olho viu, nem ouvido ouviu, né? nem penetrou em coração, em mente humana, o que Ele preparou para aqueles que o amam. Sim, Ele podia, Ele quer fazer, mas não vai. Por quê? Porque você, infelizmente, se deixou mais uma vez, ser dirigido não pelo Espírito Santo, mas por esse coração duro. Pastor, então tá, o que eu faço para resolver esse negócio? Tem jeito para mim? Tem esperança? Eu acredito que sim. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que há esperança. Eu olho para a palavra e eu vejo que sim, Deus quer. Só que isso passa por um quebrantamento muito grande. Isso passa por uma mudança muito grande, um arrependimento muito grande. Isso passa por abrir mão. Tem que abrir mão dos seus argumentos, abrir mão dos seus direitos, e a parte que mais vai doer, abrir mão das suas qualidades, aquilo que você tem de bom. Porque o meu maior inimigo não são os meus defeitos. Quando eu olho para os meus defeitos, eu tenho uma disposição em ser humilde, e chegar diante do outro e ficar quietinho, ficar pequenininho. Agora, naquilo que eu sei que eu sou bom, naquilo que eu sei que eu sou, é a minha virtude, aquilo que é a minha qualidade, vocês não têm noção. Como isso me torna um homem orgulhoso. Como isso me torna um homem que se vê como superior, acima. E aí, mais uma vez, isso me bloqueia, isso me impede de viver o que Deus tem para mim. Porque para Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, olha para a história de Jesus com os discípulos, lá o processo, o discipulado com os discípulos. Eles tiveram que se curvar, tiveram que abrir mão, naquilo que eles achavam que eles podiam, que eles eram bons, naquilo que eles achavam que isso, e Jesus foi, até que, mas essa é a maior prova que você, que eu, que nós passamos. É naquilo que a gente é bom, é naquilo que a gente sabe, é naquilo que a gente se garante. É nisso que a gente é provado, que a gente é testado. Sabe, se você pegar aqui o esboço da mensagem, eu começo dizendo assim: hoje eu vou começar a encerrar essa mensagem sobre a visão. Primeira frase que está aqui, tá? Está aqui, ó. Hoje quero começar a encerrar essa série de mensagens. Aí eu li Atos capítulo 2, falando dessa igreja, de uma visão, uma igreja que era em célula, porque ela se reunia no pátio do templo. Você vê, não tinha nem templo, né? Era no pátio, que era um lugar ali emprestado, né? Que deixaram, durante um tempo eles se reunirem ali, durante um tempo, depois proibiram, eles foram expulsos de lá, foram perseguidos até, não podia mais reunir lá não. Aí eles se reuniam onde? Porque ali fala que eles se reuniam no templo então se eles não podiam mais reunir no templo, onde eles se reuniam? De repente Deus tem algo aqui nisso aí, eu já comentei sobre isso, não vou voltar, tá? Mas eu preciso encerrar, escuta. E eu ia falar com você sobre essa visão, uma igreja em célula, uma igreja que acontece na casa, que é uma igreja de relacionamento, não é célula, querido, entenda, quando a gente fala célula, a gente não está falando de célula como um fim em si mesmo. Célula é um meio, mas meio do quê? Meio para as pessoas estarem juntos. Célula é um meio para as pessoas se relacionarem, para as pessoas caminharem juntas, umas com as outras, não é? Relacionamento, então por isso que a gente fala célula, casa,
Mas a igreja, ela continuou lá na casa. Ela continuou. E ela chegou aqui, ó. Chegou em 2023, estamos aqui. Eu ia falar com você, ia desafiar você a abraçar essa visão. Sermos essa igreja, uma igreja de relacionamento mesmo. Caminhar juntos, apesar do que quer que seja, vamos. Mas antes, e aí é o que ficou assim aqui, ó, latejando. Há pessoas aqui que precisam de um toque de cura. Teu coração precisa ser curado. Você precisa, antes de tomar a decisão de dizer assim, eu vou viver a visão de Deus, você precisa ser sarado aí dentro, cara. Você precisa ser sarado das decepções, das frustrações, das dores, do que quer que seja. Do que quer que seja. Fica de pé nessa manhã. Confesso para vocês que isso de uma certa forma, me frustra um pouco, porque você ora, você estuda, você prepara uma mensagem, que você quer falar sobre aquilo com as pessoas, né? Então, mas aí é coisa humana, é eu, porque o Espírito de Deus não está preso a isso. Aí de repente o Espírito Santo, na hora que você vai, ele fala assim, não, volta para cá, de novo. Aí você tenta, aí ele, ninguém vence Deus. Eu aprendi nesses anos que não tem como vencer o Espírito Santo. Então se o Espírito Santo ele está falando na tua mente, mas está falando no teu coração aqui agora, e você reconhece que é com você que ele falou, você é essa pessoa que eu não sei o que aconteceu. Sabe, pessoas que passam por uma rejeição, elas têm uma tendência muito forte de se tornarem pessoas orgulhosas. Elas têm uma tendência. Mas por quê? Porque é uma defesa. É uma maneira da gente se defender. Então ela sempre se coloca numa posição superior, sempre. Então de repente foi o que aconteceu com você. De repente não aconteceu na igreja não, mas sabe, e isso é fato. Isso é fato. Às vezes aconteceu lá na tua casa, na tua infância. Aconteceu no ventre da tua mãe. Imagina uma pessoa, uma criança, um bebê que houve uma tentativa de aborto. Talvez não exista uma coisa mais forte do que isso, para demonstrar rejeição. Mas é um feto e tal, mas assim, aquela sensação, aquilo ali ficou ali, né? Estudos aí, não vou entrar nisso, mas sabe, uma sensação, um sentimento de rejeição, e você luta com isso a vida toda. Aí um dia na igreja, alguém fez alguma coisa que fez você acessar, não é nem tanto aquilo que a pessoa fez, mas aquilo fez você entrar em contato com essa dor, com esse sentimento, com essa história. Você nem sabe, você nem tem consciência, você só sente, e gerou em você assim uma ferida tão grande, que daí você falou, não, eu não quero ser igreja, eu não quero me envolver com pessoas, eu não quero me relacionar, eu não quero viver. E aí, a partir disso, você tem vivido então, dessa forma, essa postura aí, essa atitude de, então como que eu lido com isso? Eu vou sempre achar defeito nas pessoas, vou achar defeito no lugar, vou achar defeito no trabalho, vou achar algum defeito, ou eu vou dizer assim, eu sou muito superior, eu sei mais, eu estou numa posição muito acima, então isso não serve para mim. Só que o problema não é esse, de verdade, talvez alguém aqui está muito superior, muito na frente, muito além da gente, e não serve para você mesmo. Tudo bem, não tem problema, só para você entender que o
problema não é a gente, não é a central aqui, né? Não é o Claudinei, que de repente você fala assim, não, mas esse homem, isso, aquilo, tal, né? É porque ninguém é bom o suficiente para você. Não tem um. Durante um tempo até joia. Você olha e fala, não, respeito, eu confio e tal. Mas depois, você começa a olhar e tem defeito, tem isso, tem aquilo. E você nem sabe, mas isso aí você está se sabotando. Você está se sabotando inconscientemente. Por quê? Porque tem uma ferida aí, querido. Tem uma dor aí. Só que o Espírito de Deus está dizendo para eu falar para você e orar com você aqui agora. Sabe por quê? Eu acredito que, de alguma forma, Deus permitiu essa ferida. Eu não sei por quê, mas Deus é o soberano e nada acontece na nossa vida sem que Deus permita. E aí chega a dizer um texto da Bíblia, lá em Oséias capítulo 6, diz assim: Ele fez a ferida. Ele fez, está falando de Deus. Deus fez a ferida. Não me pergunta não, porque eu não sei muito bem o que isso significa. Como assim? Foi Deus que fez isso? Foi Deus? Eu prefiro pensar que Deus permitiu. Deus permitiu, mas se Ele permitiu, em última instância, Ele fez. Porque se Ele quisesse, não tinha acontecido. Então se aconteceu, mesmo por permissão de Deus, então é como se Ele tivesse, se Ele quis. Mas eu quero focar naquilo que a continuação do texto diz. Ele fez a ferida e Ele vai curar a ferida. Deus tem antídoto aqui nessa manhã para a mordedura das serpentes. E o antídoto é: a cura está em caminhar junto. A cura, a restauração está em sermos um, amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. A cura está naquilo que feriu você. Foi um relacionamento, foi uma decepção, foi uma traição. Então a cura está em você se confiar, não a pessoas, entenda isso, mas se confiar a Deus, porque é Deus que vai fazer a obra na sua vida. Mas Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas como você, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, pessoas como você, que Deus vai usar para te restaurar. Senhor, como eu gostaria que o Senhor cobrisse esse lugar com uma nuvem, e fosse derramada aqui uma unção de cura, que tocasse corações aqui como nunca. Anos e anos de cultos, de reuniões, anos e anos, ó Deus, de louvor, de pregações, mas talvez nunca foi acessado esse profundo aí, ó, esse lugar que está trancado, trancafiado a 7 chaves, e que tanto impediram, está impedindo, e pode impedir, mas eu oro, Senhor, por favor, que não impeça mais. Eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor venha aqui, e o Senhor, Pai, faça uma obra para que não impeça mais, nunca mais essa pessoa, Senhor, de ser sabotada por isso, ser vencida por isso, ser privada daquilo que o Senhor quer fazer na vida dela por causa dessas coisas. Então, Deus, somente um toque do Senhor agora, somente uma cura vinda do Senhor, para que isso de fato aconteça.
Eu não sei, sabe? Mas quando eu falei que eu percebi alguns nomes na minha mente, ficava vindo o tempo todo. Agora, junto com isso, é como se de fato tivesse uma nuvem aqui. E eu tô vendo como que sobre algumas pessoas, de verdade, não é todo mundo, mas talvez é porque quem muito precisa. É como se nessa nuvem estivesse descendo sobre você aí agora, estivesse fluindo sobre tua vida aí agora. Tem um derramar de Deus aí agora. Tem um derramar do Espírito Santo aí agora. Tem algo acontecendo aí agora. Eu não posso assim, ou eu não posso ir além do que o Espírito de Deus está mostrando, está colocando aqui no meu coração. Mas sabe, me dá uma impressão que algumas pessoas aqui tivesse escorrendo, chovendo, e escorre em você um óleo do Espírito Santo. É uma presença dele que está te envolvendo aí agora e trazendo cura. Ele está acessando o profundo da tua alma, Ele está acessando o profundo do teu coração, das tuas memórias. Ele está tocando algo muito profundo. Deus não quer que você volte daqui como você chegou. Deus não quer que você saia daqui como você entrou. Deus não quer que você continue carregando sobre a sua vida isso que você carrega há tanto tempo. Mas Ele está dizendo para você: me permita fazer essa obra, me permita acessar isso aí agora, me permita contrariar. Ele está dizendo que Ele vai contrariar você. Ele está falando que Ele vai mostrar o quanto você se equivocou, o quanto você tomou decisões que você achou, você pensou que aquilo ali, não, Deus sabe porque eu estou fazendo isso, Deus está me dirigindo a fazer isso. E na verdade, sabe o que o Espírito Santo está te dizendo? Não, o tempo todo era você. E eu só posso mudar se você permitir. Eu só posso curar se você abrir o teu coração para mim. Você quer abrir o teu coração para Ele? Você quer se render a Ele como nunca você se rendeu? Faz isso aí. Faz isso agora. Abre o coração. Se está vindo um choro, não resiste. Olha, a pior coisa que eu e você podemos fazer é ficar represando. Quando Deus está fazendo algo, a gente fica segurando, a gente fica como que bloqueando. Não, se eu fosse você, eu me rendia, eu me entregava, eu dizia: Senhor, pode fazer, pode transformar, pode curar, pode, Senhor, pode acessar, mostra tudo, Senhor. Se você sentir vergonha, não tem problema diante de Deus. Se humilha, diga: ai, Jesus, como eu fui tolo, como eu me precipitei, como eu me confundi, como? Não tenha medo. Não tenha medo de abrir os porões da sua alma para Ele. Não tenha medo de permitir Ele entrar e tocar nisso aí. Não tenha medo, porque é através disso que Ele vai mudar a tua história. É a partir disso que Ele vai mudar a tua vida para sempre. Para sempre. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu daqui de cima, Senhor, eu tenho algumas impressões, algumas percepções.
Mas o Senhor está aqui, e o Senhor não está limitado a nada, nem a ninguém. Então, à medida que essa pessoa está aí, se confiando e dizendo: Senhor, pode fazer, pode vir, pode tocar, pode transformar, pode curar, pode mostrar, pode me confrontar, pode me contrariar. Me contrariar. Essa palavra está muito forte, contrariar. Pode. À medida que você está fazendo isso, Ele está te tocando. E Ele diz no meu coração, e eu quero falar para você, isso vai permanecer. Se eu fosse você essa semana, eu tirava um dia para jejuar. Quem sabe você vai jejuar mesmo sem querer, porque você não vai sentir fome, porque alguma coisa está mexendo aí dentro de você, mas você vai usar isso, você vai levar isso para Deus. Aí você vai falar assim: não, mas eu estou perdendo o meu sono. Então o que você vai fazer? Ao invés de você ficar lá lutando, ou ficar tentando de repente resolver de outra forma, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo alguma coisa, você vai para a presença de Deus. Perdeu o sono? Vai para a presença de Deus, dobra o teu joelho e clama a Ele. É Ele que está querendo mudar a sua história, é Ele que está fazendo isso. Você não percebeu? É Ele, porque Ele te ama. Ele ama você. E Ele diz que Ele vai completar a obra na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com o teu olhinho fechado aí, por favor. De alguma forma o Espírito Santo está mexendo com alguém aqui, está tocando você. Isso talvez está fazendo muito sentido para você. Está sendo, você diz assim: olha, era como se tivesse só eu e Deus aqui nessa manhã. Essa reunião, esse tempo aqui, foi um tempo que parece que Deus preparou, foi entre eu e Ele. Embora tem bastante gente aqui, mas é como se é um momento meu e de Deus. E Deus está me tocando, Deus está fazendo algo aqui. Eu quero te pedir, aí onde você está, com o teu olho fechado, só dá um sinalzinho com a sua mão, que eu quero abençoar você, para que você vai voltar daqui. A gente vai sair daqui, mas eu quero pedir algo para o Espírito Santo, que Ele continue. Levanta a sua mão aí. Ele está tocando, está fazendo, levanta bem alto. Com você que Ele está tocando, é você que Ele está falando? É? Então fala assim: Espírito Santo, eu te dou toda a autorização para que você continue fazendo essa obra dentro de mim. Vem, toca-me, acessa o mais profundo do meu ser, me cura com a tua cura, me restaura com a tua restauração, me transforma com a tua transformação, que eu possa viver a vida que tu tens para mim, vida abundante, vida plena, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, obrigado. Leva o teu povo em paz, conduz a gente, continua. Se alguma coisa está acontecendo, e prossegue aí, prossegue, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, dá uma semana vitoriosa, vai à nossa frente. Ah, Deus, se alguém aqui, Pai, estava com alguma manifestação física de que, ó Deus, algo emocional, algo nas emoções, mas fisicamente estava causando algo físico, uma paralisia, quem sabe, paralisia muscular, pode ser uma paralisia facial, pode ser uma paralisia, dificuldade até de caminhar. Não é físico isso é emocional, espiritual, emocional. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberado,
Seja liberado, Senhor, toca pessoas aqui. Leva elas, Senhor. Leva elas, Senhor, nessa semana que elas possam provar e ver, ó Deus, que o Senhor é bom, ver as maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo. Para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê, recebe? Diga amém. Se você está perto de alguém, põe a mão sobre essa pessoa, abençoa ela aí. Abençoa a vida dela. Diz: Deus, abençoa meu irmão. Abençoa a semana dele. Libera uma palavra de vida, de bênção, de vitória, uma palavra de cura. Libera uma palavra. De repente está vindo uma coisa estranha aí na sua mente. Você pode liberar, fala. Libere bênção, libere sobre essa pessoa. Se alguém está vindo aí, ó, Deus está abrindo uma porta de emprego para você e está vindo isso na sua mente, não tenha medo de falar não. Ah, mas se a pessoa estiver empregada? Se estiver empregada, tudo bem. Se Deus quer promover ela, promove. Se Deus, não sei o que é isso, mas se está vindo aí, fala, querido, que o Espírito Santo colocou. Espírito Santo, reina sobre nós, reina sobre essa igreja, reina sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração que vem do Espírito de Deus, seja sobre todo o povo. Você que crê, recebe? Amém, um abraço.